costumamos falar daquilo que nós esperamos de Deus, das nossas metas de fé, de alvos de oração, mas normalmente não paramos para pensar no outro lado da moeda. O que Deus espera de nós? Quais são as suas expectativas em relação a nós que fomos chamados para servi-lo? Esse é o assunto da nossa conversa e nos próximos minutos nós vamos falar sobre isso. Fique comigo. Em Olinda, Pernambuco, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, capítulo 10, nos versículos 12 e 13, o seguinte: E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Aqui Deus resume o que é que o Senhor espera de vocês, o que é que Ele pede de vocês. Algumas traduções dizem o que é que Ele requer de vocês. Isso nos aponta o que podemos classificar não só de exigências, mas de claras expectativas que Deus tem em relação a nós. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que nós considerássemos por que Deus faz exigências. Em segundo lugar, que nós pudéssemos olhar de uma maneira muito específica o que é que Ele requer de nós. E em terceiro e último lugar, eu quero que a gente possa entender a razão desse pedido. Acredito que isso nos ajudará a entender o desenho completo da mensagem que Deus está se propondo, se dispondo a passar. Então, em primeiro lugar, vamos questionar por que Deus faz exigências. Em primeiro lugar, porque o relacionamento com Ele deve ser visto como uma via de mão dupla. Quando Deus criou o homem, lhe deu direitos, disse, olha, vocês podem comer de toda a árvore que é no jardim, mas também estabeleceu claros limites e deveres, dizendo, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Desde o momento em que criou o homem, Deus estava dizendo, eu quero enchê-lo de benefícios e privilégios, mas também quero que você saiba que haverá exigências, que haverá expectativas muito claramente comunicadas que devem ser atendidas. Quando falamos de compromisso, não podemos deixar de pensar na palavra aliança, que aparece muito na Escritura e que Deus usa em relação a nós. Uma aliança sempre envolve o compromisso de duas partes. Em Êxodo 19, de 3 a 6, depois de tirar a nação de Israel do Egito, o Senhor fala com eles no Monte Sinai e diz o seguinte, Moisés subiu para encontrar-se com Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Então ele diz, agora, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque essa terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Deus fala sobre ouvi-lo e fala a respeito de guardar a sua aliança. A palavra aliança significa pacto, significa compromisso, e essa perspectiva não pode ser evitada quando falamos do relacionamento do homem com Deus. E, em último lugar, além de falar da via de mão dupla, além de falar de aliança, que é compromisso, nós não podemos ignorar que Deus tem o direito de exigir, porque nessa relação Ele é o Senhor. A palavra Senhor, ela era usada pelos escravos que se dirigiam a um amo, Era a propriedade se dirigindo ao proprietário. E nós precisamos, de fato, entender que o próprio Jesus, em Lucas 6,46, diz, por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando? Em outras palavras, ele estava dizendo, se você vai me tratar como Senhor, precisa entender que eu tenho exigências. Bom, depois de entender por que Deus faz exigências, que há uma via de mão dupla, nós temos uma aliança, um compromisso a ser guardado, nós precisamos entender o que exatamente Deus requer. E esse texto nos apresenta de forma resumida o que a princípio parece ser 4 aspectos. Na verdade, eu quero dizer que são 3, e o quarto, na verdade, é uma espécie de reforço que engloba todas as coisas. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que tema o Senhor seu Deus, temor. Em segundo lugar, que andem nos seus caminhos. Em terceiro lugar, o que vai ser dito é que vocês o amem e o sirvam de todo o coração. Então, em terceiro lugar, amor e serviço intenso. Então, por último, ele diz que guardem os seus mandamentos. Mas, na verdade, temer a Deus é uma ordenança bíblica e é guardar os seus mandamentos. Andar nos seus caminhos
é guardar os seus mandamentos. Amá-lo e servi-lo de todo o coração, a mesma coisa. Acredito que no final ele apenas amarra as ideias, reforçando que tudo, na verdade, se resume em obedecer os seus mandamentos, mas são aspectos diferentes. Vamos começar pelo temor. Essa palavra traduzida temor, ela sugere tanto por um lado meio receio, como por outro também respeito e reverência, né? Lógico que nós precisamos olhar para isso de uma forma equilibrada, né? Deus não quer ser temido no sentido de que tenhamos medo apenas da pessoa dele, mas que tenhamos medo das consequências de desobedecê-lo. Ainda que ele ofereça sempre, né, uma proposta que é boa, que é saudável para o homem, ele sempre nos adverte que não dar ouvidos a ele implica em péssimas consequências. Em Deuteronômio, no capítulo 30, dos versículos 15 a 19, ele diz: veja que eu proponho a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Basicamente, ele está dizendo que vocês estão diante de uma bifurcação, pode escolher um de dois caminhos. Ele diz entre escolher vida e morte, entre escolher bênção e maldição, escolha direito. Apesar de nos apresentar, né, o direito de escolha, ele também nos responsabiliza, dizendo que devemos temer as consequências de não ouvi-lo. Em segundo lugar, o que significa andar nos seus caminhos? A ideia de um caminho ela é proposta desde a antiga aliança. No livro do profeta Isaías, por exemplo, várias vezes o que hoje chamamos de cristianismo, que o livro de Atos chamava de o caminho, era proposto por essa figura. Em Isaías 35:8 nós lemos: ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de o caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo seja um tolo, não se perderá. Isaías 30:21 nós lemos, né? E quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Essa palavra também foi empregada na Nova Aliança. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Atos 16:17, quando Paulo estava pregando na cidade de Filipos, a Bíblia diz que uma certa mulher diz: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Em Atos 18:25, quando a Bíblia fala de Apolo, diz que ele era instruído no caminho do Senhor. Isso pressupõe o quê? Que o homem não deveria andar no seu próprio trilho, que ele deveria escolher andar no trilho que o próprio Deus estabeleceu. Aliás, Isaías 65:2, o Senhor diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos. Quando o homem escolhe aquilo que é seu e se afasta do que Deus estabeleceu, o resultado final não é bom. Assim como a primeira escolha no Éden, assim como vez após vez que o homem, ao longo da história, decidiu andar no seu próprio caminho, em vez do caminho de Deus, as coisas não terminaram bem. Depois, em terceiro lugar, o último nível de requerimento divino é que nós possamos amá-lo e servi-lo de todo o coração. De todo o coração significa colocar tudo de nós, né? Por todo o coração, é colocar toda a nossa essência. Logo, significa amá-lo e também servi-lo de forma intensa. Poderíamos tratar amor e serviço de forma separada, mas também podemos tratá-los juntos, porque os dois, na verdade, né, se misturam. É possível, alguém diz que é possível você trabalhar sem amor. Nós vemos isso na igreja de Éfeso, em Apocalipse 2. O Senhor diz: conheço tuas obras, teu labor, né, a tua perseverança, e diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. No entanto, alguém também diz que, embora é possível trabalhar sem amor, é impossível amar e não trabalhar. Aliás, isso é requisito para alguém entrar no trabalho de Deus. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E a cada resposta positiva de Pedro, o Senhor diz: então apacente as minhas ovelhas. Basicamente, ele está dizendo: o que eu preciso saber para contar com o seu serviço é se você me ama. E também no Apocalipse, quando o Senhor diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, ele diz: arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão vou remover o seu candeeiro. Apocalipse 1 diz, né, que o candeeiro significa a igreja e que as estrelas vistas eram os seus mensageiros. Então Deus está dizendo ao mensageiro da igreja: se você não se arrepender e voltar a me amar, eu tiro o trabalho que eu lhe confiei, porque ou o seu trabalho é uma expressão do seu amor, ou simplesmente eu não preciso dele. Quando entendemos essa visão de um serviço baseado em amor, em paixão, nós vamos além de mero senso de obrigação e começamos a entender que, ainda que seja um dever, deve ser cumprido com senso de prazer e deve ser movido pela paixão. Ao entendermos essas coisas, o temor a Deus, ele envolve a decisão de ser
consequente, de ponderar quais são as consequências da obediência e da desobediência. Andar em seus caminhos apontam para a sujeição àquele que sabe o que é melhor para nós. E amar e servir são obrigações a serem cumpridas com senso de prazer. Tudo isso é guardar os mandamentos de Deus. Mas para terminar, eu quero falar da razão do seu pedido. O texto diz que o Senhor requer essas coisas de nós e no final ele diz, para o seu próprio bem. Desde o início, as exigências estabelecidas da parte de Deus não era para privar o homem de certos benefícios ou privilégios, era justamente para protegê-lo. Se a gente olhar o versículo anterior, antes desse requerimento, nós vemos Deus dizendo que eles deveriam caminhar rumo à terra prometida para tomar posse da terra que o Senhor mesmo havia garantido a seus pais que daria. Mas quando você também olha os versículos posteriores, a Bíblia diz, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês, a Ele pertence a terra e tudo que nela há, mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes dele, os escolheu no meio de todos os povos como se vê. Portanto, circundem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. O tempo todo Deus está dizendo, eu quero o bem de vocês, eu quero abençoá-lo. E o que nós precisamos entender é que Deus não precisa da nossa obediência, não precisa de nada que possamos oferecer. Em Atos 17, quando Paulo está pregando em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa. O único motivo pelo qual o Criador requer algo da criatura é o bem dela. O Senhor diz, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. Quando Deus diz, se você ouvir atentamente a minha voz, essas bênçãos virão sobre você. Ele está dizendo, quem precisa da obediência não sou eu, é você. Então fazemos tudo isso com um entendimento. Ele quer o melhor de nós e andar nos seus caminhos. Trará bênçãos presentes e momentâneas, como também eternas. Que o Senhor nos ajude a entender e praticar essas verdades.